Falando em Brasília, vamos voltar a Marlon Reis, que não está em Brasília, ele agora mora em São Paulo. Mas fala muito sobre Brasília. Vamos começar por essa história. Desculpa, Marlon, te deixei na geladeira aí um pouquinho, mas deu para tomar um cafezinho, né? Um pouquinho, ouvi a entrevista e assisti a entrevista com o senador Alessandro Vieira. Vamos começar por essa ação aí de Gilmar Mendes, que ficou muito indignado com o relatório, inclusive porque o nome dele estava entre os ministros lá, alvo de um pedido de indiciamento, e ele fez uma representação na Procuradoria-Geral da República falando que foi um abuso de autoridade. O senhor acha que tipo de crime sendo cometido por ele ao apresentar um relatório com esses fatos inéditos? Bom, eu acho que, mais do que inéditos, esses fatos que ele inclui no relatório, bem no final, eles representaram uma grande surpresa, né? Houve uma surpresa que a CPI do crime organizado termine com uma proposta de indiciamento apenas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sendo que, eu até diria o seguinte, havia um certo volume de informações levantando dúvidas, levantando suspeitas em relação a dois deles. Em relação ao ministro Gilmar, nenhuma novidade, assim, no sentido de colocar no mesmo grau. Talvez seja por isso, inclusive, a especial indignação dele. Mas eu ouvi atentamente o que disse o senador Alessandro Vieira. Eu, particularmente, o tenho na conta de um parlamentar extremamente correto, íntegro. Ele foi delegado, inclusive, da Polícia Civil, está acostumado com a investigação de delitos, atuou em combate à corrupção, ao crime organizado, tem experiência nessa matéria. Mas ele, a meu ver, comete um equívoco de não usar o mesmo que ele disse em relação aos ministros do Supremo, em relação aos nomes que foram citados na CPI e sobre os quais ele disse que não pôde tecer mais investigações. Mas veja bem, ele disse que não pôde, porque foi privado de investigar mais adequadamente essas pessoas, mas ele estava diante de fatos afirmados publicamente e até alguns não negados, como foi o caso, por exemplo, do ex-prefeito de Salvador, do Assemineto, em relação ao recebimento de um pagamento lá. São elementos maiores, até porque envolvia pagamentos diretos, e que não envolveram uma conclusão mais veemente no relatório. E eu creio que, por isso, ele perdeu a oportunidade de trazer elementos maiores sobre fatos que ficaram muito claros, inclusive socialmente disponíveis, sobre o crime organizado, em temas que foram tratados na CPI, e ele vai, surpreendentemente, no final, leva tudo para o STF. Eu acho que ele errou. Eu não estou aqui falando nem a favor do Supremo e nem do senador. Eu estou falando sobre a Constituição e sobre o papel de uma CPI. Então, ele comete esse erro. Mas eu também me filio à tese de que não é investigação ou de responsabilização do senador. Aqui, eu volto a dizer, a imunidade parlamentar, ela é muito importante. Eu falei de um exemplo, claro, em que ela não se aplica, quando, por exemplo, se comete crime contra a honra. Mas aqui não é o caso. Por equivocada que seja a conclusão, é uma conclusão que ocorre dentro do parlamento e no exercício de uma atividade parlamentar pura. Então, equívoco ou não, isso não importa. É para isso que serve a imunidade parlamentar. Então, eu creio que, com todo respeito aí ao ministro Gilmar, essa medida não cabe em relação ao senador Alessandro Vieira. Não concordo com o relatório, mas também preciso deixar claro que entendo que não é o caso de responsabilização, e muito menos no plano da justiça eleitoral. Que o ministro Toffoli fala é muito grave, porque ele promove uma ideia que pode impedir a candidatura do senador Alessandro. E isso seria uma retirada de um player político importante do cenário eleitoral por razões que não seriam necessariamente adequadas. Para Marlon, ficou claro o seu ponto de vista sobre o trabalho do senador, o relatório dele, né?
Agora, tem uma reflexão que eu faço, porque quando criança eu ficava na festinha infantil enchendo o balão, eu tinha esse hábito até testar a resistência, né? E normalmente o balão estourava na minha cara, né? E nada é mais difícil do que identificar esse instante em que uma coisa se transforma no seu excesso, às vezes até no seu oposto, né? Esse exato momento em que termina a ascensão e começa a queda. É como nesse paradoxo do balão de festa infantil, né? Só se descobre a exata capacidade do balão quando ele estoura, né? E o Supremo precisaria de alguém treinado para identificar esse momento, né? O momento da contenção, o momento de rever procedimentos, né? Acho que eles estão precisando ali de uma criança de 5 anos, que uma criança diria para o Supremo, olha, é agora a hora, né? A hora de tomar providências, né? Não lhe parece que esse vício de ficar confundindo críticas pontuais a ministros com críticas à instituição, não chegou a hora de parar com isso? Não chegou a hora de o Supremo tomar providências para preservar a instituição? Eu acho que muitas vezes as autoridades, elas se apegam tanto à necessidade da proteção de si próprias e a esse respeito, como se isso, aliás, como se isso fosse a própria proteção da instituição, e perde a oportunidade de fazer uma leitura mais estratégica e até pensando no futuro, né? O que deve ser feito para proteger essa instituição absolutamente tão importante como é o Supremo Tribunal Federal, não para essa crise do momento, mas para o futuro do Brasil, né? Então, eu acho que algumas reflexões precisam ser feitas. Essa comparação foi fantástica, a do balão que não se sabe que hora vai estourar. Mas quando se fala, por exemplo, desse caso da imunidade parlamentar, nós temos aqui uma maneira de resolver essa questão. É que se nós temos dúvida, é imunidade, né? A dúvida é sempre a favor da garantia parlamentar. Se houver alguma dúvida em relação o senador Alessandro errou ou não errou, praticou, excedeu ou não a imunidade ao falar. Neste caso, a dúvida leva a assegurar a voz da maneira mais fundamental possível ao senador da República, por razões óbvias, porque é isso que diz a Constituição. Quanto ao Supremo, a hora de analisar esse estouro do balão, eu acho que o ministro Fachin ele tem tentado fazer isso. Ele tem tido uma voz extremamente eloquente, às vezes nem tanto, às vezes ele prefere, às vezes, calar, porque também ele não vai ficar o tempo todo batendo, até porque ele está dentro de uma instituição também, com seus pares, e tem deveres em relação a ele. Mas parece que quem tem mais sabedoria nesse caso concreto é o ministro Fachin. Por quê? Nós não vamos sair disso com nenhuma medida que nenhum outro país não tem. Quer dizer, ninguém vai criar uma corte para julgar ministro da Suprema Corte, porque isso não existe em país nenhum. Tem que haver uma autocontenção esperada, porque é assim que as Supremas Cortes no mundo inteiro atuam, com elementos de autocontenção. Claro, chegasse a situações extremas, tem que se responsabilizar, punir, responsabilizar criminalmente ou como for. Mas a autocontenção é a regra em todas as Supremas Cortes. E quem eu vejo falar de maneira mais eficiente e sempre que pode sobre isso é o ministro Fachin. Eu acho que talvez aí esteja a resposta para esse momento de não arriscar o sopro do balão até ele explodir. Ponto, né, da autocontenção. A gente fala muito sobre o ministro Fachin e de ele fazer esse código de ética, mas pelo desenrolar e até do que a gente vai acompanhando diariamente, até mesmo como a forma que o Supremo reage aos ataques que eles sofrem, parece que a autocontenção não vai acontecer nunca com esse Supremo. Ou o senhor tem alguma expectativa que possa vir a acontecer? E que tipo de autocontenção seria essa? Se os ministros eles fecham contratos, escritórios de familiares deles fecham contratos milionários, se trocam mensagens de telefone, se fazem degustação de uísque no exterior, pagas justamente por empresários que estão ali também, muitas vezes, no meio do Supremo Tribunal Federal para serem julgados, além de pegarem voos e mais voos, são muitos voos, né? Que autocontenção é essa que a gente pode esperar do Supremo, Marlon? Então, o que é o Código de Conduta? Nós ficamos imaginando, talvez, como um documento jurídico
que estabeleça regras que, em caso de não serem observadas, levarão a sancionamentos. Mas quando nós pensamos nisso, nós chegamos à conclusão de que não, jamais o Supremo fará isso, desse nível. Mas o Código de Conduta é, na verdade, um código que para disciplina de conflito de interesse, que precisa estabelecer regras mais claras. Ora, é verdade que a Constituição já tem tudo que nós precisaríamos ter sobre conflito de interesse. A República é uma regra que se baseia na repulsa a conflitos de interesse. Mas eu acho que chegou a hora de se deixar isso claro no papel, item por item do que está sendo debatido na sociedade. Essa seria a função de um tal código. Porque você gera uma conclusão social, a possibilidade de um controle, inclusive por parte da imprensa, da sociedade, das pessoas, dos formadores de opinião, em cima de regras mais definidas a miúde. Em relação, por exemplo, escritório de advocacia, em relação à questão de patrocínios, participação em eventos, atividades educacionais, tudo isso poderia ser, e eu acho que precisa ser, muito mais do que por razões jurídicas, por razões político-institucionais, para dar a todos nós elementos que coloquem mais força no confronto do fato com a regra. Então, todas as vezes nós precisamos ficar interpretando o que diz a Constituição ou o que diz uma norma que fala um pouco mais distante sobre isso, quando nós poderíamos ter um conjunto mais definitivo, mais decisivo, mais claro. Não é? É a panaceia? É o remédio milagroso? Não é, mas eu acho que é um ponto de partida absolutamente essencial. Tem esse aspecto que você menciona, Marlon, e tem um outro, né? Porque nós estamos diante de... Bom, o Supremo precisa ver, está no buraco. Então, precisa ter duas ideias fixas. Eu preciso sair desse buraco e preciso saber para onde vou depois que chegar à superfície. São duas ideias fixas. Esse é um ponto. O outro ponto é, há ministros que estão sob suspeição hoje. Não dá para ignorar esse fato. Há pelo menos 2 ministros que estão operando no Supremo e que estão sob suspeição. Não se sabe se serão incluídos na delação do Vorcar ou não, mas está lá. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Que o procurador tome a iniciativa e que o Supremo autorize pedido de impeachment no Senado, parece uma hipótese, nesta legislatura, inviável. Como resolver este problema? O outro a gente sabe para onde, até o Código de Ética pode ajudar e tal, mas e este caso que está sobre a mesa, esta suspeição que ronda pelo menos 2 togas? Bom, de plano, eu me lembro que eu estava até num outro programa aqui no UOL ao vivo, quando saiu aquele afastamento do ministro Toffoli da condução do recurso dos casos relacionados ao Banco Master, que era o mínimo que podia acontecer, né? E eu estava falando ao vivo, naquela hora, foi uma coincidência até, de que eu estava defendendo que isso acontecesse. E logo chega a informação de que isso se deu, né, de uma maneira, assim, a mais bonita, entre aspas, possível, para não parecer simplesmente um reconhecimento de suspeição, até porque quando o magistrado se reconhece suspeito, ele anula as medidas anteriores, fica automaticamente anuladas todas as medidas anteriores. Mas encontraram uma maneira bonita, digamos assim, de que o ministro Toffoli saia. Eu acho que também o ministro Alexandre deve fazer o mesmo, ele não teve oportunidade, ao que eu me lembre, ainda de despachar em nada ou participar de julgamentos relacionados ao caso. Acredito que ele deva fazer o mesmo. Acho que é socialmente esperado que ele faça isso, que ele pelo menos não participe disso. Agora, sobre investigação de ministro do Supremo. Ninguém está acima da Constituição e das leis, absolutamente ninguém. Numa república, isso não existe. Agora, convenhamos, o sistema que nós temos, ele não foi pensado para investigar autoridades nesse nível. Se não há energia política para abertura de procedimentos no âmbito do Senado, que é o competente para apurar isso em caso de crimes de responsabilidade, e, por outro, se delega toda a matéria à própria Suprema Corte, nós estamos sujeitos a uma situação em que os limites ficam muito claros, é muito difícil ultrapassar isso. Se o Procurador-Geral da República
não toma providência, não há o que fazer. Não há outra, porque é por isso que a Constituição brasileira, ela já foi muito decantada como algo extremamente positivo. Ela cumpre um papel histórico fundamental de regular a vida de todas as instituições após o ocaso da ditadura militar, mas ela vai continuar tendo esse tipo de coisa. E, curiosamente, não é só aqui, é isso que eu quero dizer. A experiência internacional, a Suprema Corte dos Estados Unidos já teve várias vezes em situações similares. E em outros países, a mesma coisa. Como é que se faz para uma corte tão pequena, com quadros que estão ali todos os dias despachando juntos, julgando juntos, para promover esse tipo de contenção? Eu faço isso mais como uma reflexão, mas eu não consigo ter um achado e dizer assim, olha, a solução é essa. Porque nós estamos emparedados pelos limites dados pela própria Constituição. E, a meu ver, obviamente, ela não foi pensada considerando que nós estaríamos nesse impasse de hoje, lamentavelmente. É isso. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente segue com uma última questão aqui para o Marlon Reis relacionado ao ramagem. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Mas a gente não sai, não. A gente continua para você que está no YouTube. A gente faz sem paradas. Vamos lá, Marlon. Só uma última questão do ponto de vista jurídico aí dos nossos assuntos do dia. A gente está acompanhando toda essa situação relacionada a Alexandre Ramagem, né, que foi preso lá pelo ICE nos Estados Unidos. Isso antes de ontem. E ontem o presidente Lula falou que gostaria que ele voltasse ao Brasil para cumprir a pena dele aqui no Brasil. Os Estados Unidos divulgaram ontem uma foto de Ramagem sob custódia do ICE. Essa daí é a imagem que foi divulgada ontem. O governo dos Estados Unidos divulgou uma imagem do ex-deputado federal Alexandre Ramagem após ele ser preso. O ex-diretor da ABIN está sob custódia, neste momento, do Serviço de Imigração e Alfândega. A imagem aparece ao lado do nome do ex-deputado no site oficial do departamento. Na descrição, além das informações de sexo, idade, raça, há também uma identificação da unidade em que ele está detido. E embaixo da imagem há uma indicação de que ele foi preso por questões ligadas à imigração. Não constam informações sobre as acusações de Ramagem, inclusive aqui no Brasil. Né? Nessa terça-feira já era possível localizar o nome de Ramagem nesse sistema online de detentos da agência, que também disponibiliza informações de contato para familiares. E aí aparece ele sendo preso por questões de imigração. No entanto, ele foi condenado aqui no Brasil, né, por tentativa de golpe. Como é que o senhor vê essa possibilidade de ele ser extraditado para cá? Como é que deve ser esse processo de Ramagem? Bom, ele pelo que se vê, pelo que se anunciou, a prisão realmente não decorre de nenhum mandado de prisão brasileiro devidamente comunicado à autoridade norte-americana, mas sim da caça a imigrantes lá nos Estados Unidos. É até de se admirar que alguém se coloque sabendo do que está acontecendo fora das regras de imigração e sem ter sido beneficiado por algum asilo político. Talvez se ele estivesse em outro país, em outro lugar do mundo, ele não estivesse passando por isso, mas essa caça está acontecendo e ele é pego dentro desse contexto. E me parece que não tem dúvida de que foi esse o contexto, e não de comunicações entre autoridades sobre a pena que ele tem a cumprir no Brasil. Isso não impede o governo brasileiro de requerer a extradição, aproveitando-se do fato de que ele foi localizado e preso, assim como é possível haver a simples deportação. Os Estados Unidos podem fazer o que vem fazendo com milhares de pessoas, que é mandando de volta para os seus países. Em qualquer uma dessas hipóteses, que são juridicamente diferentes, ele será submetido à autoridade brasileira. E aí ele será preso e cumprirá a pena ao chegar ao primeiro aeroporto aqui no Brasil. Qual a outra opção? A outra opção é ele conseguir algo como um asilo político. Aí compete a ele, com sua defesa, tentar isso e saber se o governo concederá ou não. Mas se não houver a concessão, ele estará em breve de volta ao Brasil. Se não houver
amparo político do governo Trump a ele, logo ele estará de volta, seja por extradição, seja por deportação, ele estará entre nós para cumprir sua pena. É. Bom, eu falei que era o último assunto, mas não era. Tem mais um que eu queria falar contigo. Marlon Reis, nosso jurista de plantão hoje aqui no nosso All News, agora 12:04, já estamos de volta. Para quem estava conosco na TV, ele estava finalizando essa história de ramagem. Agora vamos falar sobre Jorge Messias, porque saiu já o relatório, né, em relação a Jorge Messias. O relator vê um parecer favorável a Jorge Messias. E a sabatina foi antecipada em um dia. O senador Weverton Rocha leu na CCJ um parecer favorável, hoje, inclusive, um parecer favorável à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E a sabatina que estava marcada para 29, agora vai para o dia 28 de abril. A Comissão de Constituição e Justiça ainda precisa votar o relatório, mas eles acham que tem maioria para a aprovação. Jorge Messias é um bom nome para o Supremo Tribunal Federal? Como é que o senhor vê aí essa possibilidade de ele chegar ao Supremo, Marlon? Bom, ele tem currículo adequado, ele preenche os requisitos de formação, de experiência, tem uma longa trajetória aí que abona a sua condição para exercer a posição no Supremo Tribunal Federal. Eu creio que essa grande demora que aconteceu entre a data em que ele foi escolhido oficialmente pelo presidente e a apresentação ao Senado para todo esse processo de aprovação se deveu exclusivamente a questões políticas, que são evidentes. Num primeiro momento, inclusive, o presidente sequer encaminhou para o Senado a indicação oficial para impedir que o nome dele fosse logo submetido a esse procedimento, que é um procedimento complexo de definição de um novo integrante da Suprema Corte. Mas eu não tenho dúvida de que ele preenche requisitos de notável saber jurídico e reputação ilibada, mas, obviamente, a escolha é política, tanto pelo presidente da República quanto pelo Senado da República, que precisa concordar ou não com essa indicação. Então, eu creio que não será não há razão para que nós tenhamos aí uma rejeição, o que seria algo bem impressionante. Mas eu acho que a conta política já foi feita e é por isso que, finalmente, o nome dele irá ao crivo do Senado Federal.